Olá, mulheres, boa noite, graça e paz. Estamos aqui ao vivo para um bate-papo a respeito de um tema muito importante, um tema que tem assolado muitas famílias cristãs e a gente precisa conversar a respeito. Então eu sei que vocês estão chegando aí devagarinho, mas enquanto isso, vão chegando, dizendo de onde são, dando alô aí pra mim. Vamos interagir, vai ser um bate-papo. O tema é suicídio. O suicídio tem assolado as famílias cristãs. Suicídio de adolescentes, de jovens. E como é que a gente vai lidar com isso, né? Como abordar este assunto nas nossas famílias? Como abordar? Será que a gente deve não falar, não abordar o assunto? Porque de repente você pode achar que está dando uma sugestão, né? Está sugerindo aí, fica na mente do seu filho. Mas será que você não precisa conversar para prevenir? Aí tem uma outra questão. Será que a gente precisa e deve calar e esconder? Mas eles não estão sabendo nas escolas, né, sabendo nas reportagens aí que eles têm visto, eles têm a consciência disso. Mas será que eles têm um entendimento? Isso é importante, né, para a gente saber como lidar com isso. Eu fui convidada pela Fabiana, Filho Debaixo da Graça. Fabiana, coloque aí logo que você puder o seu Instagram, tá bom? Que é uma bênção. Tem abençoado muitas famílias, muitos lares, muitas mulheres, pais. Então você coloca aí, assim que você puder, o seu link, tá? Filhos Debaixo da Graça, para tratar desse tema tão importante, tão primordial, tão urgente. E por se tratar de um tema tão urgente, eu tenho aí muitas igrejas, muitos pastores, líderes, orando pela minha vida aí no decorrer dessa semana, para que Deus pudesse falar ao meu coração e eu pudesse aqui transmitir para vocês, né, aquilo que Ele falou, o entendimento que Deus me deu. Vai ser muito importante que você esteja aqui também contribuindo, tá? Com aquilo que você pensa, com o seu entendimento, vai ser mesmo uma conversa franca e um bate-papo. É importante falar a respeito. Aquilo que você esconde, ele não morre, ele permanece. Escondido, mas permanece, né? Vanessa Santos. Olá, querida. Boa noite. E eu deixei aqui um resumo, tá, gente? É muita coisa que tem para falar a respeito. Então eu deixei aqui um resumo, de vez em quando eu vou estar olhando para estar me guiando, porque eu não quero deixar de falar nada daquilo que eu pesquisei e que tem entendimento, que foi mesmo Deus quem me deu, tá? Então, vamos começar com a oração? Vamos orar. Curvem a cabeça, por favor. Pai amado, querido Deus, louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos deu a conhecer tantas coisas a respeito de um assunto tão difícil, Senhor. Pai, agora fala aos nossos corações, segundo o Teu querer, o Teu propósito. Toma a frente dessa live, Senhor, porque tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Pai. Pai, nos ajuda, Senhor, a prevenir tantos outros suicídios, Senhor. Muitos até iminentes, Pai. Mas o Senhor que é Deus há de nos dar sabedoria para auxiliar nessa prevenção e trazer vida para as pessoas que hoje só conseguem ver a morte como uma saída, mas não é. Nos ajuda, Pai, nessa hora. Em nome de Jesus que oramos, Pai. Amém. Louvado seja Deus, mas algumas pessoas já chegaram, Amanda, Tatiana, Cachumba. Que bom que vocês estão aqui, a gente vai conversar bastante. Por favor, opinem. É importante que vocês coloquem aqui aquilo que vocês pensam também, tá? Eu pesquisei algumas coisas, vou trazer, mas vocês também colocam, tá bom? Esse assunto tem sido evitado e velado. Isso tá claro pra gente. Mas é um ato que vem se multiplicando entre adolescentes e jovens. E isso também tá muito claro. A gente tem visto adolescentes e jovens se suicidando, ouvindo falar, e a gente muitas vezes deixa que esse assunto permaneça velado. Muitos dizem que não falar é interessante, porque não gera a sugestão, não dá essa sugestão, né?
para esses adolescentes e jovens. E quanto mais a gente fala, mais eles ficam sugestionados. E eu não estou colocando aqui que é importante que a gente fale todo o tempo, mas é importante que a gente lide com esse tema até para aprender como eu devo abordar na minha casa. Eu devo abordar na minha casa, né? Como prevenir isso no meu lar, entre os amigos dos meus filhos e entre outros lares também que de repente podem te procurar com pedido de ajuda. Como lidar com isso, né? Boa noite, Fabiana. Paz, querida. Bárbara já chegou. Paz. De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 3.000 pessoas cometem suicídio no mundo por dia. Veja esse dado. Isso quer dizer que a cada 40 segundos, uma pessoa põe fim à sua própria vida no Brasil. Estamos falando de Brasil, gente, do nosso país. Veja que absurdo, a cada 40 segundos, ou seja, veja o tempo dessa live, quantos suicídios estão acontecendo nesse momento. Mas eu creio que Deus vai usar nossas vidas muito a esse respeito, para ajudar a pôr um fim nisso, né? O último boletim epidemiológico divulgado em setembro de 2018 pelo Ministério da Saúde diz que no Brasil o suicídio é a quarta maior causa de morte entre homens e mulheres de 15 a 29 anos. Tristeza, isolamento, irritabilidade podem ser sinais para que os pais percebam se há algo errado com seus filhos. Então aí tem algumas características para vocês observarem, né? Os jovens são mais suscetíveis a isso, tanto pelo aspecto biológico, né, tem toda aquela questão hormonal, né, do crescimento, tanto pelos aspectos biológicos, quanto pelos novos desafios impostos nessa área da vida, né, nas diversas áreas da vida. E eu aí incluo também os questionamentos existenciais. Isso sempre ocorre na adolescência, no início da juventude, e se prolonga por um bom tempo. Então, com tudo isso, com todas essas características, muitas vezes ele não consegue lidar e precisa de apoio, ele precisa de ajuda. Mas nem sempre ele pede ajuda por si mesmo, mas ele sempre dá sinais. Sinais, às vezes, difíceis de serem evidenciados, mas possíveis, se estivermos atentos. Vanessa, olá, amada. A Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina e o Centro de Valorização da Vida, promovem agora, né, anualmente, a campanha Setembro Amarelo. É muito importante. Mas será que as campanhas, e somente elas, são suficientes, né, desempenham esse papel imprescindível para a prevenção do suicídio? Será que somente elas? Podem opinar, mulheres, eu preciso ler aí. Vanessa, assunto importantíssimo, estou aprendendo. Que bom, querida, que você está aprendendo, é importante mesmo. Então, será que é suficiente? Opinem, mulheres. Você acha que só as campanhas anualmente acontecendo são suficientes? Será? Né? Eu acredito que não. Existe um papel importantíssimo, né, que cabe aos pais. Primeiro, que são eles que estão mais perto, eles percebem mais sinais. Cabe muito aos pais isso. Então, pais, cuidadores, responsáveis, a gente tem que estar atento, né? Comparando as gerações, nossa geração era muito sadia, né? Nossa geração era aquela de amarelinha, não é verdade? Olha aí, a Maraísa disse que acha pouco, né, essa campanha anual. Também concordo. Então, nossa geração era o quê? Pular amarelinha, de queimadas, de ter colegas. A gente chegava da escola, rapidamente fazia a tarefa, ir rua, ia brincar, se divertir, ter contato, né? Nós somos seres relacionais, então a gente estava ali todo o tempo em contato com outros amigos e tinha aquilo, e era sadio, e era importante para o nosso desenvolvimento. Mas e hoje? Como você acha que hoje estão as crianças? Pare para avaliar. Crianças, adolescentes, jovens. Fabiana, penso que precisamos encarar essa realidade como uma patologia e parar de endemonizar esse problema. Tá aí a opinião da Fabiana. Então, a gente precisa encarar dessa maneira também. Precisamos entender que há, sim, problemas a serem tratados e que são problemas
físicos naturais que a gente precisa entrar com isso também, né? Mas a gente vai falar um pouco mais pra frente a esse respeito. Eu tô sempre olhando um pouco pra lá porque eu tô vendo algumas coisas que eu escrevi e eu não quero realmente deixar, tá, passar nada. Eu comparei as gerações, né? Nossas gerações com essa geração de hoje. Essa geração de hoje, o adolescente fica o tempo inteiro, full time no computador. Eu conheço casos que ele mal vai à escola e lá sente muito sono, porque passa a noite em claro. Estou falando de adolescentes, tá, gente? Passa a noite em claro no jogo, não desgruda, mal faz tarefa de casa e fica o tempo inteiro grudado ali no computador. E eu soube de um caso de um adolescente que foi travado na coluna para o hospital. Porque muita dor pelo tempo que ele fica em jogo, né? Jogando todo o tempo. Quando não, celular. Celular na mão, celular parece que já é algo que amplia a mão, né? Faz parte. E não é bem assim. Tudo que é demais se torna doentio. A gente precisa buscar o equilíbrio em todas as coisas, né? Sara Carvalho entrou aí, seja bem-vinda, querida. Então, celulares temos que ter cuidado, tão importante, esse meio aqui que a gente está, que evolução, que coisa importante, mas não adianta você ter coisas importantes, né, tanta evolução aí, se a gente não souber utilizar, se não utilizar com equilíbrio. Então a gente tem que ter esse cuidado com os nossos filhos também, e eu vou chegar um pouco mais adiante para falar a esse respeito. Então, compare as gerações e veja qual a geração mais doente. Lembre da sua geração, lembre o que você fez lá atrás. Nós não tínhamos nem telefone fixo. Quer dizer, alguns de vocês já tinham, né? Mas no meu tempo não tinha telefone fixo. Então a gente marcava encontro e tinha que chegar lá no horário. Hoje é celular para baixo para cima e todo o tempo. Tem gente que não faz nada sem o celular. Acordou, pegou ele. O celular está fazendo realmente parte como um membro do corpo. Isso não é sadio. Isso realmente não é sadio. Então, assim, a solidão coletiva gera carências. Lógico. Porque você acha que está todo o tempo com muitas pessoas e, na verdade, você está só. E eu estou falando de relacionamento, tá? A gente precisa se relacionar. Nós somos seres relacionais. Claro que a internet ajuda, às vezes está distante do seu esposo, distante do seu filho que está estudando em outro lugar. E aí você se vê como agora a gente está se vendo, né? Isso é legal porque reduz um pouco a saudade, mas nada vai substituir o toque, o estar junto. A gente precisa colocar isso na mente dos nossos filhos, fazer com que eles entendam a importância desse relacionamento. Porque cada vez que ele se envolve com a internet e fica ali todo o tempo nesse desequilíbrio, mais solitário ele se sente. Quando desliga tudo, quem ele é? Quem ele tem por perto? Quem é o seu amigo? Então isso a gente precisa trazer para casa, para uma conversa, para que eles entendam isso, né? É importante. Pais sem autoridade. O que acontece? Eu já peguei casos de pais que dizem assim, mas eu digo para sair do jogo e ele não sai. Eu falo para largar o celular e ele não larga. Aí falta autoridade, né, mãe? Né, pai? Falta autoridade. A gente precisa ter autoridade sobre a vida dos nossos filhos. Muitos de vocês, ou de outros pais, eu não sei, não conheço, né, cada uma de vocês, mas assim, muitos dos pais, eles vão permitindo e sendo permissivos para não gerar frustração no seu filho. Ah, mas se eu fizer isso, ele vai ficar emburrado. Que fique emburrado por um tempo. Logo, logo ele vai estar bem de novo e fazer uma outra coisa. Ele vai buscar uma outra coisa para compensar isso, né? Então, aí para não gerar frustração no filho, você deixa de fazer algo que é positivo e importante para ele, né? Então, ou também você deixa de fazer por comodismo mesmo. Você acha cômodo. O seu filho tá lá parado, calado, quieto, porque antes não era assim. Mãe, tô saindo pro jogo. Aí, mãe, voltei machucado. Tudo isso dá um trabalho. Mas aí você acha cômodo, porque você não ouve nem a voz do seu filho, não é verdade? Né? Então você deixa, acha cômodo, vai deixando, e o seu filho, sem que você perceba, vai adoecendo, cada dia mais. E muitas vezes evidencia isso, com sinais simples, mas perceptíveis, e você não se dá conta.
Talvez esse comodismo, e provavelmente, vai lhe fazer custar caro. Se você não quer frustrar o seu filho, que é algo natural da vida, gera crescimento, gera maturidade, você vai fazer com que ele cresça um adulto inseguro, um adulto egoísta. Veja quantas coisas você pode estar fazendo no seu filho achando que está hoje fazendo bem e não está. Então a gente precisa prestar atenção nisso também. Pais que não são exemplo para os seus filhos, exemplo de equilíbrio, né, no uso do celular. E eu vou citar um exemplo disso aí. Uma vez eu fui ao shopping com minha família e nós fomos almoçar lá. Sentamos a uma mesa e eu fiquei com a minha filha mais nova, enquanto meu esposo foi pegar o nosso almoço com minhas outras duas filhas. Então, enquanto a gente estava lá, eu comecei a observar um casal que estava na mesa à nossa frente. O casal estava com um aparelho de celular quase que grudado nos olhos, cada um com o seu. E eles tinham 2 filhos. O menino, eu vou chutar, tá? Tinha cerca de 13 anos, a menina cerca de 7, mais ou menos isso. Eu tô chutando mesmo a idade. E aí, o menino mexia com ela, ele estava provocando ela. E ela ficava pedindo, mãe, ele tá me irritando. A mãe fazia assim, só fazia isso porque a menina empurrava ela. Porque ela não desgrudava do celular, ainda tirava a mão da menina. Aí ela, pai, a mesma coisa. O menino se viu ali, né, de uma forma que ele podia fazer o que ele quisesse. E ele continuou pirraçando aquela menina. E ele pirraçava até que ela, não suportando mais, avançou até ele e foi realmente agressiva com ele para bater no irmão. E mesmo assim, vou te contar, a mãe não viu, o pai não viu. E aí o menino empurrou ela com força, ela começa a chorar. Aí a mãe começa a pedir que ela cale a boca, mandar que ela cale a boca. Pare com isso, não sei o quê. Ela, mãe, aí eu não consegui mais ver. A minha filha menor falou, mãe, você viu? Eles não largam o celular nem para cuidar dos filhos. Olha só, tá vendo? Uma menina ainda pequena, né? Com uma maturidade dessa, mas os pais estavam deixando lá de qualquer jeito. Então como é que ficam esses filhos? Como será que fica essa menina que não teve a proteção do pai e da mãe enquanto o irmão pirraçava? Para ir com a autoridade dizer, não, você tem que parar. Se ela não está gostando, pare. Como se sente essa menina? Então todas essas pequenas coisas a gente tem que estar atento dentro da nossa casa, né? Vamos ver o que eu deixei aqui. Eu vou até puxar minha pesquinha, tá? Eu já vou trocar, inclusive, por outra. Peguei um resumo aqui muito bom e eu tentei resumir o máximo. Tinha muita coisa interessante a respeito disso. Falei o pai, né? Os pais que muitas vezes não são exemplos de equilíbrio para os seus filhos, não são mesmo. Os vazios, as carências só vão aumentando. Então, à medida que ele se isola, né? Ele começa a sentir vazios e carências que ele tenta preencher com o uso da internet. Como outras pessoas tentam preencher carências, vazios, problemas com o uso de drogas, com compulsão alimentar. É exatamente isso que eu estou falando, é um vício. E você precisa acordar. Mãe, pai, vocês precisam acordar. E precisam exercer a autoridade que vocês têm na vida do filho de vocês para o bem deles. Ainda que gere frustração hoje, vai gerar amadurecimento para amanhã. Eles vão estar muito melhores, né? Amanhã, com certeza, sadios. Os vazios, as carências mesmo aumentam. Quando o celular descarrega ou falta energia, eles se sentem perdidos, estafados sem nada para fazer. Incrível! Experimente isso. Desligue a energia da sua casa e veja até que ponto o seu filho está viciado na internet. Eles ficam irritadíssimos, estafados, chateados, né? E eles querem a qualquer custo que se ligue logo à internet, porque ali está, entre aspas, a vida dele, né? Ficar sem nada para fazer. Eu chamo isso de lifefobia. Fobia da vida concreta, fobia da vida real. Eles temem isso aqui. Então, se desligou tudo, nenhum aparelho, nada, nenhuma tela de TV, tela de notebook, tela de computador, tela de celular, não tem tela nenhuma, ele para e fala, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer da vida? Então ele já não tem vida, ele está totalmente viciado. É esse alerta que eu quero deixar para você, pai, você, mãe.
Muitos pais cristãos, e agora vamos entrar na área dos pais cristãos. Gente, opinem, tá? É importante. Eu vou estar lendo aqui os comentários de vocês, tá? Isso é um bate-papo. Trouxe algumas coisas aí pra gente discutir, tá? Muitos pais cristãos não se dão conta da vida dos seus filhos. Parece que vai tudo bem, né? Até que um dado momento ele recebe uma bomba. E aí, o chão desaparece e você nem acredita que estava acontecendo com seu filho, mas estava. E aí? Conhecem só os filhos superficialmente, mas não conhecem o profundo do seu filho. Não tem uma conversa, ele não se abre com você. Quem é o seu filho? Você conhece realmente o filho que você tem? Ele é o mesmo na escola, no seu bairro, o mesmo que ele é em casa? Quem é o seu filho? Né? A gente precisa se fazer essa pergunta e ir realmente tentando perceber e chegar junto do nosso filho. É importante isso, até como uma prevenção mesmo, né, de um futuro suicídio, uma tentativa de suicídio. Nos ministérios, integralmente, os pais ficam envolvidos e também ficam com esse mesmo problema aí de fake, né? Os pais mostram que tá tudo lindo, tá dentro do ministério. Isso é vida fake, gente. Porque dentro de casa não tá havendo vida. Seu filho não tem vida. Mas você tá ali trabalhando no ministério, sorrindo alegremente, isso é fake. Não dá para você ir ao ministério, fazer, né, atividades no ministério, cuidar de outras vidas, se você não tem cuidado como deve cuidar da vida do seu filho. E por mais que lhe pareça tudo ok, chegue junto. Tem sempre algo que ele precisa falar, desabafar. E talvez você não tenha dado esse tempo para a escuta, né? Você precisa fazer essa escuta. Olá, Zenilda. Zenilda de Medeiros. Verdade. Infelizmente, é crescente o número de pais ausentes, isso é verdade. Filhos órfãos de pais vivos. É isso aí, filhos órfãos de pais vivos. Vamos lá, vou ler um pouquinho agora da parte científica. Qualquer padrão de compulsão, seja por droga, alimento ou internet, envolve um neurotransmissor chamado dopamina. Lembre disso. Com a falta dele, os sintomas de abstinência aparecem até para os dependentes da web. Sabia disso? Que existe dependência da web? Será que seu filho já não é dependente da web? Ele começa a ter agressividade. Preste atenção nos sintomas, tá? Para que você possa identificar. A agressividade ele tem, né? Aparece agitação, tensão, taquicardia, olha, problemas físicos, dor de cabeça, mudança de percepção, ele muda de humor. Explica a neurocientista Vanessa Miller, diretora da clínica VTM Neurodiagnóstico. Veja como ela explicou, que importante, né? Isso é científico. Você consegue notar essas características do seu filho? Faz essa avaliação, comece a perceber melhor, pesquisar, conversar, discutir. Que bom que você está aqui, porque isso significa que você quer aprender um pouco mais, para que você ajude também a prevenir na sua casa e fora dela. A Fabiana escreveu muito importante essa reflexão, Sayonara Marques. Deixa eu tentar baixar aqui, porque subiu, eu não consegui ler toda. Não podemos nos enganar com vida fake e negligenciar a realidade. E muitos pais, na verdade, não querem nem ouvir. Meu filho é cristão, não tem nada disso, isso não atinge meu lar. Opa, acorda pai, acorda mãe. Isso atinge todo e qualquer lar, se você não estiver atenta. Se você não estiver tratando dia a dia. Uma coisa que eu faço aqui é que quando eu ouço falar de alguma coisa que já está acontecendo lá fora, eu já trago minhas filhas e vou conversar. Meninas, vocês já estão sabendo? Teve a história aí de uns lápis que o pessoal ficava evocando o demônio. Não sei se vocês lembram. Não, acho que foi no ano passado ou retrasado. Logo que eu soube disso, eu soube que começou a fazer muito nas escolas e tudo. Eu chamei minhas filhas para conversar. Vocês estão sabendo a respeito disso? Sabe o que significa? Vou explicar para vocês. Expliquei, conversei e elas se abriram. Não, já tá mesmo, as colegas fizeram, mas nós não entramos nisso. Não importa. Entrou ou não entrou? Se seu filho está bem orientado ou não, traga ele e diga a você o que está acontecendo. A mesma coisa aí nessa questão aí sexual. A pessoa nasce com sexo neutro, depois aqui escolhe. Chamei para conversar, porque eu sabia que eu ouvi muito disso da escola e eu ouvi muita coisa errada também. Então, muito bem orientada, ela tem a maturidade para
até nem discutir, nem precisa, mas saber que aquilo não é verdade, nem é correto e nem está certo diante de Deus. Teve um comentário aqui que eu pulei, da Maraísa. Pior que muitos pais também vivem assim, perturbados no celular. Aí como vão tirar os seus filhos? É isso aí. Meu pai abençoado, pastor Raimundo, meu paizão, amo. Ele diz, as nossas igrejas precisam encarar esta realidade, discutir o assunto, promover palestras, seminários, advertindo pais sobre o gravíssimo risco de uma futura geração alienada. E com raciocínio, não consigo ver mais, mas deixa eu tentar ver se consigo ver o restante. E com raciocínio preguiçoso. Tá aí. Essa fala de um homem muito maduro, um homem de Deus, né? É meu pai, é verdade, mas eu tô falando agora enquanto cristã. É um homem de Deus mesmo, sabe o que está dizendo. Então preste atenção, igrejas, preste atenção, né? Vamos abrir os olhos para a prevenção disso, tá? Vanessa Santos, educar os filhos dá trabalho. Conversar, ensinar, corrigir é mais fácil. Corrigir, tudo isso dá trabalho, né? Então é mais fácil ignorar. Infelizmente vejo isso. Ela vê muito disso, né? O que caracteriza o vício não é necessariamente o número de horas, mas os efeitos causados sobre a pessoa. E então faz-se necessário uma terapia, uma avaliação de especialista para o uso de ansiolítico, a depender até mesmo do caso. E é verdade, eu posso levar, por exemplo, por dia, 8 horas no computador. Eu estou estudando, eu estou trabalhando, e isso não é um vício. Eu faço porque preciso trabalhar. Agora, se eu acordo, a minha mente já dá aquele insight, opa, deixa eu pegar aqui, e estou o tempo inteiro e preciso e necessito disso, aí já fugiu o equilíbrio, tá? Fugiu a necessidade. Então você tem que ter esse alerta, inclusive para a sua vida, tá? Porque nós estamos aqui falando a respeito desse alto índice de suicídios entre adolescentes e jovens, mas a gente também tem que dizer que tem um alto índice de suicídio entre a liderança cristã. Tá? Então, vamos ter esse cuidado de ter atenção ao outro. A gente também precisa ter escuta para o outro. O que a gente tem muito é julgamento. É o que a gente não pode nem deve ter. A gente precisa ter muito amor. E o amor te faz escutar o outro. E é importante, porque é um líder cristão, é um pastor cristão, é um líder cristão. Você acha que ele deve andar no padrão de perfeição, mas ele é humano. Então, ele precisa de uma escuta. E se ele é julgado, ele se cala. E se ele se cala, ele sofre, ele adoece. E se ele adoece, infelizmente, pode acarretar em algo assim que não deve ser. Não é o natural. Mas a gente não pode também estar julgando, não nos cabe, tá? Deus não nos deu essa autoridade. O suicídio dá sinal muito antes de acontecer. E eu vou dar um exemplo desse sinal. A automutilação. Você vê que aquela raiva ou aquela dor contida, o jovem vem e começa a rasgar a sua pele, a ferir a sua pele. Enquanto ele fere ali, é como se ele estivesse despejando tudo aquilo que está dentro dele, né? E ali, ele terminou aquilo ali, ele se sente mais aliviado. Mas isso não é o normal. Não é isso que tem que acontecer. Então ele precisa de quem? De uma mãe, de um pai, de um responsável, de um amigo, de alguém que possa fazer a escuta, que possa olhar para ele e enxergar que ele não está bem. Professor, isso também é figura sua, é papel seu. A figura do professor é importantíssima para isso também. Ela conhece, né? O professor conhece os seus alunos, observou um comportamento diferente, chega junto. A gente precisa auxiliá-los, né? Nessa condição. Quando não consegue, aí vem essa questão da automutilação, né? Quando ele não consegue administrar bem o seu mal-estar, se castiga, né? Ele tem uma baixa autoestima e ele acha que aquilo tudo está acontecendo por culpa dele, né? Ele é a ovelha negra da família e ele se automutila, se castigando. E aí sente alívio dessas emoções negativas. Mas não é isso que tem que ocorrer. Então, quando aconteceu essa questão de automutilação, eu já chamei minhas filhas para conversar. Falei, o que você acha a respeito disso? Não, mãe, isso não é correto. Claro que não. E eu expliquei por quê e trouxe a luz da Bíblia. Teu corpo é templo do Espírito Santo, filha. Então isso não é normal, não é para acontecer.
E se você souber de algum colega, traga para mim para a gente tentar ajudar. E olhem o que nós sabemos, o número de colegas também que nós sabemos, vocês não têm ideia. Muitos conseguimos auxiliar, né? É porque tem pais que preferem não ver. E quando sabem, preferem não ouvir, não saber, não acreditar. Alto poder de contágio entre jovens e adolescentes. Essa questão da tentativa de suicídio, de automutilação e tantas coisas mais, pode observar. Começou hoje, amanhã já está no mundo todo. É incrível como isso contagia os jovens e os adolescentes. Mas, se o teu filho, se tua filha estiver muito bem orientado, orientados nesse sentido, eles vão chegar a receber aquilo, mas vai parar ali. Eles não vão levar isso a cabo. Eles vão entender e vão lembrar que você falou. Certamente não farão. Mas ainda que façam, a sua parte você fez orientando, direcionando, traz para si, leva na terapia, auxilia, ora, traz a palavra, é o que você precisa fazer. Nossa parte precisa ser feita. Vamos lá. Outros dados. Nos últimos anos, vem crescendo também o número de suicídio entre adolescentes e crianças. Veja, o problema grande que a criança tem a chegar a se suicidar. Verificou-se que entre os jovens, o estilo de vida nas grandes cidades, marcados pela dificuldade de se expressar, de expressar os seus sentimentos verdadeiros, frente a uma exibição, na maioria das vezes, a falta de felicidade também gera sentimentos de inadequação e dificuldade de adaptação. Veja como é que o jovem vai se adaptar e se sentir adequado em ambientes, em outros lugares, se ele vive no ambiente do lar, preso aqui dentro da web. Quando ele chega em qualquer lugar, ele vai se sentir um peixe fora d'água. Difícil mesmo a adaptação. Então cabe a nós a promoção de levar a outros lugares, permitindo que eles conheçam outros jovens, trazer também, chama seus colegas para almoçar aqui, dá trabalho, mãe? Mas faça isso, eu faço. O que eu faço? Eu digo para minhas filhas, olha só, traz seus colegas para casa, daqui a casa fica cheia de meninas, 7, 8. Aí pronto, fazem o que querem, claro, comigo aqui, controlando, mas querem brincar, e aí vão para o sofá, e fazem os trabalhos, e sujam tudo, comem, eu preciso preparar lanchinhos. Ok, eu ainda prefiro isso. Eu prefiro esse preço ao preço de ver uma das minhas filhas tendo problemas fora de casa, sem que eu saiba, eu tenha consciência. Aqui eu sei que eu vou tratar bem quem chega e vou estar com minhas filhas debaixo dos meus olhos, Então, tem esse trabalho, mãe, hoje, para que você não tenha um preço alto amanhã, tá bom? Alguns comentários aqui que eu vou fazer a leitura. Deixa eu ver. Maraísa, está me incomodando muito isso, muitos suicídios, tem incomodado a muitas pessoas, Muitas mesmo. Tatiana Cachumba, muito mesmo. E Maraísa, por isso é muito importante abordar o assunto. Claro que é. A gente demorou muito tempo calado, a gente precisa abordar e auxiliar, na verdade, Conhecer, entender. Tatiana, eu também faço isso, Trazer para sua casa, é isso aí, tem que trazer. Então essa questão que eu estava falando, da adaptação, falta dela, a exigência de um padrão de mundo tão feliz, fake, Tão feliz, o tempo todo feliz, tudo isso está pesando sobre o jovem, sobre o adolescente, onde não cabe tristeza, onde não cabe o diferente, provoca no jovem um sentimento de fracasso. Eu não sou como eles, tão feliz como eles, fake puro, porque ser tão feliz todo o tempo, isso não existe. Sua alegria está no Senhor, é verdade. Mas existem momentos de tristeza, mas isso não é colocado lá no Facebook. Aqui no Facebook, por exemplo, é mais difícil. Então tudo isso provoca no jovem um sentimento de fracasso, de solidão e um vazio existencial, além de alguns distúrbios psicológicos. Porque tudo começa, com uma brecha, começa pequena, depois ela vem sendo aumentada. E aquele vazio vai sendo aumentado. Até que ponto? E você nem está percebendo as evidências, Mais alguns comentários aqui. Tatiana Cachumba, também prefiro minha casa cheia e meus filhos comigo. É isso aí.
É isso aí. E graças a Deus tem dado certo comigo, que pelo que eu tô entendendo, as outras mães preferem não ter esse trabalho, então mandam todas pra mim. Pode vir, tranquilo que eu cuido muito bem, não tem problema. Prefiro assim. O risco de suicídio também é grande entre os jovens, com maior susceptibilidade à rejeição e menor capacidade de suportar frustrações. Daí, mãe, você, pai, que aí não quer gerar uma frustração no seu filho, pobrezinho, né? Aí ele cresce com essa capacidade diminuída de suportar frustrações. E lógico que ele vai sofrer frustrações, porque a própria palavra de Deus diz que no mundo teremos aflições, mas ele diz também que a gente deve ter paz nele, bom ânimo, porque ele venceu o mundo. É assim que eu crio minhas filhas. Eu digo para elas, nós temos 4 estações, primavera, verão, outono e inverno. Você tem que saber como passar por cada uma delas. Elas vão existir e elas vão chegar em nossa vida. Mas como passar por cada dificuldade é uma decisão sua. Entende? Então a gente precisa preparar nossos filhos para isso. Então, acontece esse risco grande entre esses jovens com pequena capacidade de superar uma frustração, porque você decide, ou outro pai, ou outra mãe, que não seja você, decide não frustrar o pobrezinho. Mas a frustração é importantíssima, porque ela gera maturidade, ela gera crescimento. Então vamos frustrar sim, dentro daquilo que for necessário. Vou dar um exemplo para você. Você vai ao shopping e o seu filho fala, ou sua filha, mãe, eu quero aquele brinquedo. Aí você olha pro brinquedo e fala assim, vamos comprar, filha. Eu tô podendo hoje, também já tem um tempo que eu não lhe dou o brinquedo, é tão bonitinho, vamos comprar. Ok, tudo bem. E ele ficou satisfeito? Claro que ficou satisfeito. Mas aí você vai na semana seguinte lá e fala, mãe, você me dá aquele brinquedo? E você fala assim, não, filho. Eu lhe dei na semana passada e hoje não. A gente vai ver um outro dia que eu posso lhe dar. Você nem aproveitou que eu comprei, né? Outro dia. E ele aí se joga no chão e começa a espernear. Eu quero brinquedo, né? Assim? Eu quero. Parece que você está matando a criança. Parou o shopping. Você olha para um lado, para o outro, envergonhada. E assim, com aquilo tudo, e não quer que seu filho também viva aquilo. E aí você compra o brinquedo. Sabe o que você fez? Você deu um reforço para ele. Na próxima situação, fazer a mesma coisa. E aí você não permitiu que ele se frustrasse. Ele não cresceu. Continuou um menino mimado de sempre. Aquele que vai se jogar no chão da próxima vez. Pode acreditar nisso. Agora, se sua atitude é diferente e você diz para ele, não, filho, eu não vou comprar, tá? Fiz isso na semana passada, hoje não. O que vai acontecer? Ele pode até se jogar no chão e espernear. Você chega junto e com autoridade manda que ele se levante e diga, não é porque você está fazendo isso que você vai ganhar, muito pelo contrário. Isso você só tem a perder e não faça mais. Levante o seu filho e vá embora. Da próxima vez ele já sabe que se ele se jogar e espernear, aí é que ele não vai ter mesmo. E melhor, se depois dali você ainda fosse dar um sorvete para ele, tira o sorvete, discipline e diga, por que você fez isso? Você não vai ter o brinquedo, porque você já não ia ter mesmo, e agora nem o sorvete você vai ganhar, tá? Para você entender que essa atitude, eu não sou favorável com ela, né? Não sou favorável, não gostei, não vai repetir. Não tente mais isso. É assim. Agora, se você dá, você não deixa ele amadurecer e você só reforça o comportamento imaturo do seu filho. Sabe o que vai acontecer? Um adulto vai gerar um adulto inseguro, vai gerar um adulto, aquele mimado, sabe? Que tudo dele é pra ele, que ele pode derrubar, puxar o tapete de quem quiser, né? Pra que aquilo que ele queira aconteça. É isso que você vai fazer com que seu filho se torne. Então, se precisar frustrar, frustremos. Sabe por quê? Porque só vai ser positivo para os nossos filhos, tá? Chegou alguns comentários aqui, eu vou ler. Mais algumas pessoas entrando aqui para assistir. Vou ler aqui, tá? A Viviane. A Viviane tá chamando uma outra pessoa, a Bianca também. E a Vanessa disse, mães e pais, precisamos voltar a assumir nossas posições. Quem estraga o filho somos nós mesmos. Muito bem, Vanessa, é isso aí. Nós não temos a responsabilidade de educar? Então, se ele é mal educado, quem educou mal? Tem gente que está deixando o filho por conta, mas ele tem maturidade para isso? Para decidir que quer comprar um saco de pirulitos e chupar todo num dia só? Não. Ah, mãe, eu quero um saco de pirulito. Compre esse saco se puder comprar, tá? Se puder comprar, achar que vale a pena comprar, enfim, não é para não dizer não, não.
Aí vocês compram e você determina. Eu já fiz aqui com minhas filhas, foi um saco de pirulito mesmo. Trouxe, botei na sala, na compoteira, botei lá e disse: um pirulito por dia para cada. Pode chupar depois do almoço. E sabe o que aconteceu? Um pirulito por dia para cada. Não gritei, não briguei, apenas disse com autoridade. O que a gente precisa é aprender a usar de autoridade para com nossos filhos. E aí eles vão amadurecendo. Mais comentários aqui. Ela tá dizendo triste verdade, falando pra Vanessa, né? A Maraísa. Já estamos no meio, tá, gente? Suicídio tem influência maligna? Bota aí, gente, bota aí. Conversa aí comigo. Suicídio, o que você acha? Tem influência maligna também ou não? Responde aí pra eu poder continuar. Rapidinho. Bota sim ou não, se não quiser justificar não precisa, só para ter uma ideia do que vocês pensam a respeito. Podem opinar. Ainda não chegou nada aqui para mim, mas vão opinando aí, é importante isso, porque nós estamos aqui no bate-papo. Fabiana disse que sim, que ela acha que tem sim influência maligna. Mas alguém acha aí que quer opinar? Vanessa, sim também. Viviane, sim. Vamos lá. É isso aí, gente. Eu também acho que tem sim influência maligna. Fabiana disse. Mas não se trata, deixa eu ver, de endemonização. Isso, Fabiana. Mário Sérgio, sim. Foi o caso de Judas. Mário Sérgio, meu esposo amado, abençoado, tá sempre comigo em tudo, do meu lado, juntos, né? Maraísa, sim. Meu pai, Cedep Jesus, que é Raimundo, meu pai, né? Pastor Raimundo, ele disse: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Fernanda Dionísio disse sim também. Olha aí, a palavra do homem sábio, né? Meu pai abençoado, é isso aí. Andréia, sim. É um ato. Não tô, daqui a pouco consigo ler o restante, tá? É isso aí mesmo. Tem influência maligna? Sim, sim. Porque ele se aproveita, ele anda ao derredor, né? Buscando quem possa tragar. Que é de André, eu consigo já ver. Ela disse sim. É um ato de rebeldia a Deus. Ellen, sim. Tatiane, acredito que o mal se aproveita sim da situação. Também acredito. Meu pai, Cedep Jesus, Raimundo, né? No entanto, um tratamento não elimina o outro. Isso. Tá vendo? Uma coisa não elimina a outra. A gente tem que olhar por todos os ângulos para a prevenção. Zenilda, é uma proposta do inimigo que o homem fragilizado alimenta e se deixa levar. E eu vou mais ou menos aí nessa linha, tá, Zenilda? Na verdade, o que ele faz é se aproveitar da fragilidade e lançar. Ele lança, né? E aí começa a ser captado pelo jovem, pelo adolescente, né? Ele lança como? Através de um colega, por exemplo. A saída que a gente tem é essa. Não tem mais o que, né? Ou ele começa a ver outros colegas fazendo e você não deu orientação, você não está percebendo a evidência, as coisas estão passando e daqui a pouco você recebe aí a bomba de realmente tá o seu filho numa tentativa dessa. Misericórdia. Mas com certeza há influência maligna nisso também. Mas como meu pai disse, uma coisa não elimina a outra, tá? Então a gente precisa tratar por todos os ângulos, todas as áreas. A gente não pode ser cego e nem religioso. Nós somos seres espirituais, né? Então a gente precisa tratar as coisas espiritualmente, mas também nós somos seres ainda, né, materiais, naturais. A gente precisa entender que também há aí distúrbios, problemas que precisam ser tratados, tá? Então uma coisa não elimina a outra. Obrigada, Pai, por isso. No Brasil, os números são preocupantes. De 2007 a 2016, 100.374 pessoas morreram em decorrência do suicídio. E o enforcamento apresenta um índice de 60% dos óbitos. Vocês estão reparando como a coisa é tão disseminada? A maior parte agora do suicídio de um tempo para cá tem sido por enforcamento.
Observa que não é só uma coisa natural, mas que também tem aí a parte espiritual nisso. Então, a gente tem que estar ligado em tudo. Deus nos dá sabedoria e Ele nos dá discernimento. Você só buscar, né? Só precisa buscar. Mais algumas pessoas opinando aqui, eu vou ler. Teve a Zenilda, depois entrou Marcos Eugênio, meu cunhado assistindo. Eita glória! Minha família está aqui toda comigo, ai que bênção. Fernanda Dionísio, através das mídias sociais também, tá certo? E a Bárbara, fôlego de vida. Então é isso aí, gente. Precisamos dar a devida importância a esse assunto. Calar e guardar debaixo do tapete não faz com que ele desapareça. Vocês estão vendo que não, muito pelo contrário, tem se multiplicado, né, nos lares cristãos. Então é hora da gente se levantar, debater, prevenir, auxiliar, estar atento, ver as evidências, tratar, enfim, tratar nas igrejas, como meu pai falou, isso é um assunto importante a ser tratado. A gente precisa ensinar, orientar os pais, né, abrir os olhos dele e assim, orar para que Deus abra os olhos espirituais também. Mais comentários aqui. Bárbara, que bom que Deus soprou ao homem o fôlego de vida, é isso aí. A Thalita chegou, deu um oi pra gente. Andréia, que trágico. Sim, é trágico, porque tem realmente aumentado esse número, né, de suicídios entre os lares de família cristã. Precisamos dar devida importância a este assunto. Pedido de socorro ou alternativa para chamar a atenção. O que vocês acham? Essa tentativa de suicídio é um pedido de socorro ou uma tentativa de chamar a atenção? O que vocês acham? Fala aí alguma coisa também. Vamos discutir, tá? Falei, um pedido de socorro, será? Vamos dizer que houve a tentativa de suicídio e não aconteceu. Então essa pessoa, você acha que ela pediu socorro ou ela quis só chamar a atenção? Opina aí pra gente, vamos discutir sobre isso. Os dois, a Viviane falou, ok. Mais alguém aí? A Zenilda, pedido de socorro. Fabiana, pedido de socorro. Vamos ver se chega mais algum. A Andréia, também acho que a igreja precisa ensinar sobre isso e não se omitir. Concordo com você, Andréia. Thalita chamou a Fabiana Freitas. Socorro, né, Bárbara? Um pedido de socorro. Então é isso aí. É um pedido de socorro, sim. Provavelmente a pessoa já deu sinais, ainda que ninguém tenha tentado, dentro de casa ou na escola, né? Mas ela provavelmente já deu sinais de que não está bem, de que está angustiada, de que está vazia, né? Sofrida. Ela provavelmente já deu sinais. Talvez não tenha sido atentado pelos pais, pelos professores, amigos, enfim, mas ela sempre dá sinais. Quem tenta e não consegue, tentará de novo? O que você acha? Quem tentou suicídio e não conseguiu, essa pessoa tentará de novo? Você acha que sim ou que não? Meu pai disse, Cedep Jesus, são ambas as coisas, pois a falta de atenção para a solidão que atrai a depressão. É isso mesmo. Porque na realidade quando você se sente solitário e há aquela percepção e você tem um acolhimento, você não chega à depressão. Mas é justamente isso que ele falou. Pai, beijo, pai. Você é muito sábio, te amo. Bárbara, geralmente sim, né? Então ela está dizendo que geralmente sim, respondendo a outra pergunta. Quem tenta e não consegue, tentará de novo o suicídio? Bárbara disse geralmente sim. Thalita, como os pais devem agir ao saber que seus filhos estão pensando ou já tentaram suicídio? Vou falar um pouco disso mais pra frente, tá? Como é que a gente deve agir a esse respeito. Ok, Thalita? Se eu esquecer, me lembra, tá? Então, Zenilda, se não for tratada e curada, tentará o suicídio novamente. Então é isso mesmo, eu vou dizer para vocês aqui. Acreditam que uma vez que chamaram a atenção, não tornarão a fazê-lo. Muitos pais acreditam nisso.
Ah, quis chamar só atenção, não vai fazer de novo, né? Foi só chamar atenção. Cuidado, cuidado com isso, esse pensamento é errado. 5 a 6 vezes, né? Há de 5 a 6 vezes mais chances de tentar suicídio novamente, né? E os dados apontam que 50% das pessoas que tentaram se suicidar, tentaram novamente. Então vejam que a gente precisa ter um olhar alerta a isso. Não basta só fazer pouco, só foi chamar atenção. Mas existe um olhar aí mais importante a respeito disso. Cuidado, porque pode haver nova tentativa de suicídio. A gente viu isso na mídia, em alguns casos aí, que o filho já tinha tentado e depois ele tentou, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes, eu agora não vou dizer, e conseguiu. Então, assim, foi orientado, foi muito bem tratado, mas infelizmente ele conseguiu. Então a gente tem que ter um olhar diferente na situação e não achar que é pouco e fazer pouco disso, né? Mais comentários aqui. Então, Zenilda, é isso mesmo. Então, se não for tratado, curado, tentará novamente. Meu pai, se não for tratado, a possibilidade é enorme. Exatamente. Então, assim, eu posso dizer pra vocês, eu não vou contar com detalhes, vou contar depois, mas daqui a pouco. Já tô terminando, tá? Agora já é pra finalizar. Mas eu já tentei suicídio na adolescência, né? Pra tristeza dos meus pais, dos meus familiares, pra angústia deles. E depois que aquele episódio passou, que pra muitos pareceu me chamar de atenção, mas não foi, porque eu ingeri veneno e eu tive que ter uma lavagem estomacal e etc. Tive um prejuízo grande aí com quase uma úlcera, né? Parece que iniciou uma úlcera, não me lembro muito bem porque eu era adolescente. Mas por muitas vezes eu desejei tentar suicídio de novo. E sempre, agora já não mais dessa maneira, mas sempre através de remédios eu olhava e desejava muitas vezes, porque a angústia e a tristeza ainda estavam no meu coração. E eu tentava pular, eu olhava sempre em lugares altos e tinha o desejo de pular. Então, assim, Deus guardou a minha vida, né? Mas esse olhar é importante, esse olhar atento para essa questão da primeira tentativa, segunda tentativa. Então a gente tem que ter esse olhar atento mesmo, não dá pra fazer pouco disso, tá? É preciso conversar com nossos filhos. Aí agora a sua resposta foi Thalita. Deixa eu ver se foi Thalita, só pra... Thalita, como os pais devem agir, né? Ao saberem que seus filhos estão pensando ou já tentaram suicídio. Agora a gente vai falar um pouco a esse respeito. É preciso conversar com os nossos filhos. A conversa é importantíssima, o diálogo é muito importante. A gente não pode deixar isso para lá nem para depois, a gente precisa estar perto. Então tem que haver o diálogo. Contar tudo que está vendo, né? Permitir que ele conte, sem que você julgue. Sabe por que muitas vezes nossos filhos não contam? Porque a gente julga e reclama e tenta dar uma de hora. Não é assim. Você tem que ouvir, ter um ouvido atento para o seu filho. E aí sim, você vai pontuando, mas sem autoridade, pontuando. Filho, mas por quê? Você sabe o que a Bíblia diz a respeito disso? Vamos lá. Vocês sabem, minhas filhas não tentaram isso, né? Como eu tentei um dia. Mas eu já converso abertamente a respeito e hoje a gente já trata, né, algumas colegas delas. Não deixo que elas façam sozinhas, até porque não acho que tem maturidade nem espiritual e nem a maturidade realmente para estar lidando com isso, emocional, para estar lidando com isso. Portanto, eu fico junto. Elas me trazem um caso e eu ajudo nessa orientação. E eu vou chegar aí também nesse ponto. Deixa eu ler só alguns comentários aqui. Fernanda, misericórdia. Vanessa, é importante saber que levar a igreja não é suficiente. A gente precisa começar realmente de casa, né? A gente levar a igreja e deixar que a igreja faça as orientações. Não, não. A gente precisa orientar em casa e eles podem e devem receber essas orientações na igreja também. Então, é importante abrir para os filhos, dizer tudo, para que eles digam tudo que está vendo, para que eles confiem em você. Mostrar a importância de relatar sobre os colegas, a intenção dos colegas, trazer eles para cá, né? Não levar como vítima. Filho, não tente mais isso. Não é isso. Filho, você sabe o que significa isso? E isso é assim, assim. Até bom que antes mesmo que ele toque no assunto, você já aborde isso e já explique o sentido de tudo isso, né? Da parte física, da parte espiritual, para que ele já tenha esse conhecimento, esse entendimento. Porque aí ele vai enfrentar situações que ele vai ouvir, ele vai ver, e aí não vai receber isso como algo sugestivo para a vida dele, porque ele já tem esse entendimento. Mas não só por isso,
também por suas orientações, também por sua proximidade, também por sua percepção. Cuidado, pai e mãe, vocês que se envolvem tanto com tantas outras coisas e não estão olhando para dentro dos lares de vocês, né? Tantos lares perdidos, é lamentável, tantos jovens perdidos aí, né? Mais comentários aqui, a Vanessa, é importante saber, ela já falou, eu falei, bom, é isso aí. Então, algo principal, tá? Na conversa com seu filho, antes mesmo que aconteça. Depois, pode, se já houve, faça isso sim. Leve a palavra para o seu filho, por exemplo, ó, em 1 Coríntios 6,19 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Portanto, se eu não sou de mim mesmo, não me pertenço, eu pertenço a Deus, eu não tenho nenhum tipo de autoridade de tirar a vida, porque Ele deu e só Ele pode tirar. Então aí você vai nessa linha de diálogo com seu filho, para que ele compreenda a importância da sua vida para Deus. A sua vida é tão importante que Ele deu seu Filho unigênito, né? Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele se doou por nós, para que pudéssemos viver eternamente. Olha a importância da vida para Deus. Então, muito cuidado, filho. A gente não pode levar a vida de qualquer jeito, né? E não podemos ceifar as nossas vidas. E temos que ajudar os colegas também. Então, traga para mim, eu quero ajudar você nisso, porque eu comecei a saber de casos e comecei a auxiliar. E muita gente fica perguntando a respeito da salvação. É salvo aquela pessoa, aquele líder espiritual, né, que cometeu suicídio? É salvo ou não? A gente tem essas manias de questionar algumas coisas que pertencem somente a Deus. Eu vou falar um pouco a esse respeito. Fabiana Rabelo: isso mesmo, Sayonara. Muitos pais estão tão preocupados e ocupados com trabalhos nas igrejas e ministérios que negligenciam a mais importante missão. Exatamente. A mais importante missão é essa mesmo. Nosso maior e importante ministério é a nossa família. Daqui, né, do meu lar, onde eu auxilio os meus filhos, onde eu cultuo o Senhor aqui, onde a vida passa a estar equilibrada, espiritual, emocionalmente, a partir daqui emana uma luz tremenda para outros lugares. Nossa casa é um farol, né? Como eu posso dar algo para alguém se eu não estiver cheia? Então tudo começa na sua casa. Não negligencie seu lar. Perceba seu filho. Agora, para finalizar, né, já finalizando, eu vou contar para vocês algumas coisas aqui que aconteceram, que chegaram para mim através das minhas filhas, tá? Sim, a questão da salvação, eu não vou pular completamente, mas vou dizer isso para vocês. Em Apocalipse diz assim, que Apocalipse 21:8, os assassinos não entrarão no reino de Deus, né? Assassinos, mentirosos e assim vai. Não, então assim, o assassino não vai entrar no reino de Deus. Quem tira a própria vida é um assassino de si mesmo, né? Esse é o entendimento, a interpretação. Mas assim, só quem pode julgar isso é Deus. Eu não tenho autoridade para julgar se alguém que cometeu suicídio vai para o reino de Deus ou não. Porque existem muito mais questões que não estão a nosso entender, ao nosso conhecimento, mas estão ao conhecimento de Deus. Porque os planos dele, o que ele tem é tudo insondável, você não consegue. E ele não deu para você e nem para mim a autoridade para julgar isso. Somente ele pode fazer. Então você que está aí falando, foi pro inferno, foi... Cuidado, minha irmã, cuidado, minha irmã. Deixa isso com Deus. Tem assunto que não é nosso, é do Senhor. Então, o que a gente tem que fazer é prevenir. Vamos prevenir, vamos alertar, vamos trazer vida para essas pessoas. Nós temos vida abundante no Senhor. Então, nós podemos contagiar essas pessoas com essa vida, trazê-las para Cristo, trazê-las para o equilíbrio espiritual. Então, esse é o nosso papel, tá? Precisamos orientar e estar junto. A decisão final dos nossos filhos serão deles. Agora, a certeza no seu coração de que cumpriu o papel diante de Deus que lhe cabe, isso te tranquiliza. Seus filhos vão tomar decisões que muitas vezes não está de acordo com a palavra e claro, vai te trazer tristeza. Espero que não, tá, minha irmã? Em nome de Jesus. Mas aquela certeza de que você orientou, esteve perto, né? Guerreou, esteve... Enfim, aquela certeza te dá calma, paz na alma.
porque a decisão foi dele. Um dia nossos filhos irão decidir. E nós cremos que nós e a nossa casa servimos ao Senhor, tá? É isso aí. Conversei com minhas filhas, minhas 2 filhas adolescentes. Então eu vou falar sobre esse diálogo aqui, em seguida me despeço de vocês, tá bom? Conversei com minhas 2 filhas adolescentes e destaquei algumas coisas que suas colegas que já pensaram em suicídio, aquelas que eu falei que nós tratamos, né? O que elas relataram. Então eu vou dizer aqui pra vocês, tá? Vamos lá. Essas palavras são das adolescentes, ok? Então vou falar aqui como elas disseram. Vou lá. Adolescentes, ok? Muita pressão. O que te levou a pensar em se suicidar? Muita pressão de todos os lados, expectativas dos pais, amigos condenando seus comportamentos, receio de contar coisas aos pais por serem cristãos e tem medo de julgamento, tem medo de nunca serem como os pais, se sentem muito sozinhos, não conseguem se abrir, porque já que é cristão e deveriam ser luz, como vai pedir ajuda? Acabam deixando seus problemas de lado para ajudar os outros e seus problemas vão acumulando, até a hora que você explode e vê o suicídio como única opção. O Deus de quem você tanto fala para todo mundo já não consegue sentir no seu coração. Da mesma forma que você ajudou pessoas, você espera que te ajudem, que te entendam, né? Sem precisar você abrir a boca. Que percebam que não está bem. Não falam por temer ser um peso na família, então eles se calam. Tipo a ovelha negra da família, então eles se calam para não trazer mais problemas no lar. Acham que serão menos pesos, né? Menos pesados se deixarem de existir. Nem sempre eles se mostram para baixo, deixam transparecer até alegria quando não tem, mas no fundo estão sofrendo muito. Esses foram alguns relatos, agora eu vou terminar com outro. Acho que essa aqui foi um relato de uma adolescente bem jovenzinha, cerca de 12 anos, tá? Acho que o adolescente se suicida porque ele ajuda as outras pessoas, mas não tem ninguém que o ajude. Sente que ninguém o entende. Ela acha que está sozinha, sofre muito e fica cada vez mais solitária e começa a se angustiar e deprimir. Acha que já está no limite, acha que ninguém se importa com ela. Se não fosse assim, ela teria motivos para não se matar. Acha que ninguém vai sofrer com a morte dela. Para mim, esses testemunhos aqui foram muito difíceis e profundos, né? E tão reais. E a gente não se dá conta disso. Muitas vezes um jovem de família cristã se suicida porque ele começa a achar que está gostando de um jovem do mesmo sexo e não tem coragem de falar para os pais, para de repente eles tratarem a respeito do assunto, né? E conversarem, trazer a luz da palavra, mas ele prefere se matar, que já não aguenta mais guardar aquele segredo com ele e sentir isso e não poder resolver e não conseguir contar para ninguém. Olha só o que acontece. Mas se a gente dá essa abertura e está perto, ele vai saber que você não vai julgar, mas que vai ajudar. É diferente quando você se abre, né, com um olhar atento, com um ouvido, uma escuta para o seu filho. É importante, nós precisamos prevenir. É hora de prevenir, conclamo vocês a isso, a acordarem, a despertarem para a prevenção, para trazer vida. Quando muitas vezes a gente tem ouvido falar só em morte, cheiro de suicídio, acabou. Isso precisa acabar. Esses jovens, adolescentes precisam cheirar a vida. Isso depende muito de mim, de você. Vou ler mais alguns comentários para finalizar aqui, tá? Marcos Eugênio, você acha que os programas e filmes dirigidos ao público adolescente estão incutindo pensamentos depressivos, rebeldes, ou que induzem ao isolamento, diminuindo a possibilidade de socorro? Muito, muito. Observe que parece todo um preparo maligno, né, para que o jovem permaneça naquele estado e cada vez piore. A gente tem visto aí coisas absurdas e deprimentes
E eles assistem como se fosse a coisa mais normal do mundo. E cadê você, pai? Cadê você, mãe? Que não está ali controlando e dizendo esse não, e observe por quê. Não diga só esse não, tire de canal. Ele não cresceu em nada, não entendeu nada. Da próxima vez ele vai ligar de novo, né? Uma vez eu vi uma menininha que, num programa aí, que a pessoa, o apresentador perguntou para ela por que ela não usava saia curta. E ela disse, porque a minha religião não permite. Não é essa a resposta. Porque na religião não permite. Opa, isso não é de Deus, isso não é de Deus não. Não, filho, vem cá, observe aqui esse desenho, vem cá esse filme, vem aqui. Tá vendo aquilo ali? Essa sombra maligna, essas coisas, isso estão envolvendo você. É isso que você quer? Então, se você traz o seu filho para a realidade mesmo, você mostra para ele, você ensina. Dizer não basta. Amadurecer o filho, sim, é necessário. Sabe? Eu acho que está faltando muito em nós, gente. Muito em nós, para trazer vida aos nossos filhos. Vida a esses jovens, né? Deixa eu ver só mais um pouco aqui os comentários. A Ana Freitas, graça e paz, querida. Fernanda disse, as séries e filmes estão romantizando o suicídio. Verdade. Concordo plenamente com você. Vanessa, a religiosidade continua matando. Isso. É isso mesmo. Concordo também. Fabiana Rabelo. Amém. Precisamos nos posicionar como igreja e lutar por essa geração. Meu pai, finalizando, deixemos claro, quem se suicida mata muitas pessoas junto, que nunca mais terão a alegria de viver. Deus abençoe. É isso aí. Então eu também vou terminar aqui, né? Vou terminar com o meu próprio testemunho. Na minha adolescência eu tentei suicídio, ingeri veneno, uma boa quantidade de veneno. E aí você pode me perguntar, por que você fez isso? Eu vou dizer pra você. Zenilda, louvo a Deus, Sayonara, pela sua iniciativa de um debate sobre esse assunto. Amém. Tão delicado, tão importante, né? Mas então foi isso. Eu já vinha com alguns problemas na minha família. Não cabe aqui. E aí, um dado momento, diante de um problema mais sério, eu vi que minha mãe estava muito triste comigo e eu pensei, eu sou a ovelha negra da família, eu estou dando trabalho, eu sou o problema da família. E sem pestanejar, peguei o veneno e ingeri. Tem mais comentários. Andréia, realmente dizer não basta, é isso aí. Ingeri e rapidamente me levaram, minha mãe me viu caída próxima ao frasco de veneno. E aí rapidamente me levaram para o hospital, que fizeram a lavagem, na verdade, estomacal, né? Na verdade, no caminho para ir, quando eu recobrei a consciência, eu pensei, eu não quero morrer. O que eu fiz? Eu não quero morrer. Eu não queria morrer, gente. Não era uma coisa que eu queria morrer, eu não queria. Também não queria chamar atenção, né? Eu queria resolver o meu problema. Tá aí o cuidado que eu quero que vocês tenham. Tá só querendo chamar atenção. Aí uma hora dessa se mata de verdade. O que eu queria, na verdade, era acabar com aquele problema. E eu só via a morte ali como solução. Mas quando eu tomei, que eu vi que eu tava, né, à sombra da morte, eu pensei, eu não quero morrer. Mas aí já era tarde. Mas não para Deus, né? Graças ao Pai, não para Deus. Isso continuou assim, continuou, meu desejo de suicídio continuou por um tempo, né, como eu abordei mais pra frente, anteriormente, mas Deus me guardou e hoje Ele pode usar a minha vida, tá, meninas? Isso pra mim não tem motivo nenhum de comemoração pra contar, não me sinto constrangida, não mais, hoje eu sou filha do grande rei, Ele me encheu de vida e hoje eu posso estar aqui, auxiliando vocês também a trazer essa vida, levar essa vida para os seus lares, né, para outras casas, auxiliar os filhos de vocês que têm contato com essas pessoas, né? Não que ele fique somente, só ele sozinho tratando, mas que ele traga a você, que vocês façam juntos oração e você dando toda a orientação e suporte necessário. Com certeza, iremos prevenir muitos suicídios, eu creio nisso veementemente. Mais um comentário, Fabiana, concordo com você, Zenilda de Medeiros, muito corajosa, Sayonara Marques, obrigada, querida. Abordar um assunto com muita gente que prefere negar, é verdade. Na verdade, assim, Deus já vinha me incomodando, né? E a Fabiana, então, quando me chamou, eu disse, eu sei, é a confirmação do Pai que eu preciso fazer.
Eu digo pra vocês, eu tive uma cobertura espiritual muito grande por detrás. Aliás, eu quero agradecer a você, a Fabiana, que me deu essa cobertura através de igrejas, pastores. Eu tive cobertura do meu amado na minha casa, que as meninas sabiam, todos estavam orando por mim, orando juntos. E pedi a Deus que pudesse falar realmente abertamente que é algo que precisa prevenir e não algo que deve se lamentar. Chega de lamento, vamos para a prevenção. É hora da gente agir, é hora da gente marchar. Deus é conosco. Vamos eliminar isso das nossas casas, dos outros lares. Os jovens precisam viver, ser líderes aí para frente na nova geração. Esses jovens com certeza servirão ao Pai e a gente precisa ajudá-los nisso, né? Maraísa, amém, Sayonara Marques, é muito importante ouvir. Daqui a pouco eu consigo ler o restante, tá? É importante avaliar comportamentos e principalmente falas dos nossos filhos, pequenos comentários, ouvir com atenção o que ele tem a dizer, estar disponível. Olha aí, gente, falta disponibilidade pra gente, né? A gente não tá separando muito bem nossas horas. Há tempo para tudo, há tempo para família. Acorda, povo de Deus. Há tempo para família. Precisamos disso, conversar. Demonstre interesse e compreensão para aquilo que seu filho esteja dizendo, por mais que às vezes seja demorado e você esteja com pressa. Larga a pressa, né? Você tem urgência com a sua família, né? Demonstre interesse e compreensão e oriente sobre a importância da ajuda de um profissional se for necessário, né? Para, por exemplo, a mãe que o filho já tentou cometer um suicídio. Então é bom que um profissional especialista na saúde mental entre aí para auxiliar nesse assunto, né? Nessa questão. É, sem dúvida, uma das melhores alternativas no processo de prevenção. A terapia, quando você vê que já está chegando no nível que você sozinha não consegue. Então, se for algo de orientação, vai e oriente. Mas se você perceber que já está havendo depressão, né, que está havendo isso mais profundo, então você precisa levar um especialista, né, que possa estar tratando e ajudando o seu filho. E você em conjunto, nunca é só especialista, como nunca é só igreja, mas tudo parte, primeiramente, de nós, tá? Agora eu vou dar um número importante aqui pra vocês, finalizando mesmo, tá, gente? Vou dar um número importante aqui pra vocês, deixa eu só ver os comentários. A Maraísa não tinha conseguido ler todo, né? Amém, Sayonara, é muito importante ouvir quem já passou por isso, é verdade, querida. E a Danila, amém. Uma geração de líderes, amém. É assim que eu creio. Meninas, anotem aí agora o número 188, se vocês não tiverem. Vai lá, 188. É o Centro de Valorização à Vida, que é o CVV. Ou se preferir escrever não quiser falar, tipo, você conhece alguém que tá assim, se você pega esse número e dissemina e compartilha, alguém que não queira ligar, mas prefere escrever, ele pode acessar o cvv.org.br, de novo, cvv.org.br, e falar através do chat tudo que está sentindo, a cura através das palavras. Eu creio nisso, né? Afinal de contas, sou psicanalista e a gente sabe, né? A gente consegue acessar conteúdos inconscientes na fala. Então, você precisa estar atenta à fala do seu filho, né? E ao invés de julgar, aí você aproveita e vai orientando à medida que ele fala, tá? Sem você estar ali com rigidez, religiosidade, não é isso. De uma forma mansa e tranquila, traga o seu filho a isso, ele vai entender, de uma próxima vez ele vai te buscar com certeza. Quero agradecer aqui a Fabiana. Fabiana, em nome de Jesus, muito obrigada pela sua vida, creio que Deus te usou, né, para estar me convidando para falar um pouco mais abertamente acerca disso. A gente precisa de fato prevenir com certeza, né? Então, obrigada, Fabiana. Bota aí, Fabiana, o seu Instagram, Filhos Debaixo da Graça. Amanhã, meninas, eu vou estar na Rádio Melodia 97.5 aqui no Rio de Janeiro, falando a respeito de como lidar com as frustrações da vida. Você sabe lidar? Então acesse às 11 horas para você poder ouvir. Então, meninas, vou orar só para a gente finalizar, tá? Senhor Deus, te damos graças, Senhor, por termos abordado esse assunto, pelo teu amor, pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Te peço sabedoria, discernimento para todas nós
para que possamos levar vida, Senhor, prevenindo esses suicídios. Quebra, Pai, em nome de Jesus, todo laço do maligno, todo tipo de estratégia maligna sobre a vida desses jovens e adolescentes, Pai, e até adultos, em nome de Jesus, Pai. E nos usa, Senhor, para levar vida, Pai, em nome de Jesus. Oramos a Ti, te agradecemos, Senhor. Amém. Amém, queridas. Eu vou me despedir de vocês, tá? Um beijo grande a todas. Danila, amém. Uma geração de líderes, glória a Deus, já tinha lido. Obrigada, Maraísa, ela botou aí CVV. Fabiana tá respondendo aqui para. Amém, gente. Deus abençoe a todas vocês, tá? Que Deus abençoe seus lares, em nome de Jesus. Fiquem todas na paz de Deus, meninas.